Seu filho te desrespeita, e você não sabe por quê. Sente que perdeu o controle e que as palavras dele cortam mais fundo a cada dia. Talvez você pense que é rebeldia, fase, influência dos amigos. Mas a verdade é mais sombria. O desrespeito do seu filho é o espelho de algo que você escondeu de si mesmo. Carl Jung dizia que aquilo que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino. E quando se trata de seus filhos, esse destino se manifesta como rejeição, desprezo, distância. Você está prestes a descobrir o erro invisível que os pais cometem todos os dias sem perceber. Um erro que destrói pontes emocionais e transforma amor em ressentimento. Não é culpa sua não saber. Mas agora que você sabe que existe um erro oculto, você tem duas escolhas: continuar repetindo o padrão ou atravessar essa verdade dolorosa. Porque o desrespeito do seu filho não é sobre você ser fraco ou permissivo. É sobre algo muito mais profundo que habita na sua sombra psicológica. E essa sombra está sendo transmitida para ele sem que você perceba. Prepare-se. O que você vai descobrir agora pode mudar tudo entre vocês. Ou pode te destruir se você não tiver coragem de olhar. Você já sentiu aquele aperto no peito quando seu filho te responde mal? Aquele momento em que você fica paralisado, sem saber se grita, se chora, se ignora. É como se algo dentro de você gritasse: eu não mereço isso, e não merece. Mas aqui está o terror psicológico que ninguém te conta. Seu filho não está te desrespeitando por maldade pura. Ele está reagindo a uma mensagem inconsciente que você transmite todos os dias. Jung chamava isso de contágio psíquico, a transferência invisível de emoções não resolvidas entre pais e filhos. Quando você sente raiva do seu filho, quando sente decepção, quando sente que ele deveria ser diferente, você está projetando nele sua própria sombra rejeitada. E ele sente isso, não com palavras, mas com o corpo, com a alma. Ele sente que você não o aceita como ele é. E o desrespeito dele é a única linguagem que ele encontrou para dizer: você também não me respeita. Isso dói porque é verdade. E a verdade sempre dói antes de libertar. Agora você vai entender o erro fundamental. Você está tentando controlar o comportamento do seu filho sem antes transformar sua própria energia emocional. Você quer respeito, mas transmite medo. Você quer conexão, mas transmite cobrança. Você quer amor, mas transmite expectativa. E a criança, o adolescente, o filho, não importa a idade, sente essa contradição no nível mais primitivo da psique. Jung dizia que a educação dos filhos consiste em educar a si mesmo. Mas ninguém te ensinou isso. Te ensinaram a dar bronca, a colocar limites, a ser firme. Te ensinaram tudo, menos a mergulhar na sua própria ferida emocional. Porque o desrespeito que você recebe hoje é proporcional ao desrespeito que você viveu no passado e nunca curou. Talvez seu pai te desrespeitasse. Talvez sua mãe te fizesse sentir invisível. E agora você reproduz isso, sem querer, sem saber, porque a sombra se repete até ser vista. Seu filho é o mensageiro. Ele não é o problema. Ele é o sintoma de algo não resolvido em você. E se eu te dissesse que existe um caminho para reverter isso? Que existe uma forma de transformar o desrespeito em conexão profunda, mas que exige de você algo que poucos pais estão dispostos a fazer. Exige que você pare de tentar mudar seu filho e comece a enfrentar o que está quebrado dentro de você. Parece injusto, eu sei. Você já faz tanto. Você trabalha, sustenta, cuida, se sacrifica. E ainda assim, parece que nada é suficiente. Mas aqui está a verdade libertadora. Quando você cura sua própria sombra, seu filho começa a mudar sem que você precise dizer uma palavra. Porque a energia muda, a frequência muda. E crianças, mais do que ninguém, respondem à energia, não ao discurso. Jung chamava isso de função transcendente, a capacidade de integrar opostos internos e gerar uma nova realidade. Você está prestes a aprender como ativar essa função. Como se tornar o pai ou a mãe que seu filho precisa, não pelo que você faz, mas pelo que você é. E isso começa agora, com uma pergunta brutal. Que parte de você está sendo rejeitada quando seu filho te desrespeita? Pense bem. Quando ele te ignora,
quando ele revira os olhos, quando ele te trata como se você fosse insignificante? Qual parte da sua própria história está sendo tocada? Porque o desrespeito nunca é só sobre o momento presente. É sobre todas as vezes que você se sentiu pequeno, invisível, descartável. E seu filho, sem saber, está reativando essa ferida. Jung dizia que até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Seu destino agora é ter um filho que te desrespeita. Mas isso não precisa ser permanente. Isso pode ser transformado no momento em que você parar de reagir à dor e começar a investigá-la. Quando você para de ver seu filho como inimigo e começa a vê-lo como espelho. Um espelho cruel, às vezes, mas um espelho necessário. Porque ele está te mostrando exatamente onde você precisa crescer. E crescer dói. Mas não crescer dói mais. Porque não crescer significa perder seu filho para sempre. Não fisicamente, mas emocionalmente. E essa é a pior perda de todas. Você já pensou que talvez seu filho te desrespeite porque você não se respeita? Essa é a verdade que ninguém quer ouvir, mas é a verdade que liberta. Se você vive reclamando da sua vida na frente dele, se você se diminui, se você aceita ser tratado mal pelo seu parceiro, pelo seu chefe, pelo mundo, seu filho aprende que desrespeitar é normal. Ele aprende que você não é digno de respeito, não porque ele é cruel, mas porque você está ensinando isso energeticamente. Jung falava sobre o arquétipo do rei e da rainha, figuras internas de autoridade saudável, que não dominam, mas que também não se submetem. E quando você não incorpora essa energia, quando você vive como vítima ou como tirano, seu filho perde a referência. Ele não sabe mais quem você é. E sem saber quem você é, ele não consegue te respeitar. Porque respeito não é medo. Respeito é reconhecimento de integridade. E se você não tem integridade consigo mesmo, se você não honra suas próprias fronteiras, como pode esperar que seu filho honre as suas? A mudança começa aqui, no espelho, não no filho. O erro que os pais cometem é simples e devastador. Eles tratam o filho como extensão de si mesmos, não como alma independente. Você quer que ele seja educado porque você precisa se sentir bom pai. Você quer que ele seja obediente porque você precisa se sentir no controle. Você quer que ele te respeite porque você precisa validação externa. E a criança sente isso. Ela sente que não é amada pelo que é, mas pelo que representa para você. E isso gera ódio inconsciente. Jung dizia que a criança é portadora do futuro não realizado dos pais. Ou seja, tudo que você não viveu, tudo que você não se tornou, você projeta nele. E ele rejeita essa projeção, porque ele não veio ao mundo para realizar seus sonhos. Ele veio para realizar os dele. E quando você sufoca isso com suas expectativas, com suas cobranças, com sua necessidade neurótica de ser respeitado, você destrói a alma dele. E ele reage com desrespeito, porque é a única forma que ele tem de dizer: eu existo e não sou você. Essa é a guerra invisível que acontece em toda a casa, e só termina quando você solta, quando você deixa ele ser. Se você não mudar isso agora, vai perder seu filho. Não dramaticamente, mas lentamente, ele vai crescer e se afastar. Vai construir uma vida onde você não tem lugar. Vai te ligar no Natal, te visitar no aniversário, mas o olho dele vai estar vazio, porque a conexão foi cortada. E não foi ele quem cortou, foi você. Com cada cobrança, com cada crítica, com cada momento em que você priorizou estar certo em vez de estar presente. Jung alertava que a maior tragédia da vida é o que morre dentro de uma pessoa enquanto ela ainda está viva. E isso acontece entre pais e filhos todos os dias. O amor morre, o respeito morre, a conexão morre, e o que sobra é convivência obrigatória, protocolo familiar, fotografia falsa. Você quer isso? Quer ser o pai ou a mãe que o filho tolera, mas não ama? Que o filho respeita por obrigação social, mas não por admiração genuína? Então você precisa agir agora. Porque tempo não volta, infância não volta, adolescência não volta. E a janela de transformação está se fechando a cada dia que você adia essa conversa difícil consigo mesmo. O processo de cura começa com o que Jung chamou de confronto com a sombra. Você precisa olhar para as partes de si que você odeia.
As partes que você julga no seu filho são as mesmas partes que você rejeita em você. Se ele é desrespeitoso, pergunte-se: onde eu sou desrespeitoso comigo mesmo? Se ele é rebelde, pergunte-se: onde eu reprimi minha própria rebeldia e agora vivo amargo? Se ele é frio, pergunte-se: onde eu fechei meu coração e agora cobro afeto dos outros? Porque tudo que você vê no outro, principalmente em quem você ama, é projeção. Jung dizia: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, e o desrespeito do seu filho é o maior presente que ele poderia te dar, porque está te forçando a olhar para dentro, está te forçando a crescer, está te forçando a se tornar inteiro. E quando você se torna inteiro, quando você integra sua sombra, quando você para de projetar, seu filho se acalma, porque ele não precisa mais lutar contra você. Ele pode simplesmente ser. Ele pode simplesmente ser. E você pode simplesmente amar. Agora você precisa fazer algo radical: pedir desculpas ao seu filho. Não pelo que você fez de errado, mas por quem você não foi. Diga a ele: eu não te escutei, eu te cobrei, eu te julguei, e você reagiu do único jeito que sabia. Isso é vulnerabilidade, e vulnerabilidade é poder. Não é fraqueza, é a coragem de tirar a máscara e aparecer como humano. Jung dizia que o privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é. E isso inclui admitir seus erros. Inclui reconhecer que você também falhou, que você também machucou, que você também perdeu o controle. E quando você faz isso, quando você se despe da autoridade falsa e aparece como gente, algo mágico acontece. Seu filho te vê pela primeira vez. Ele vê que você também sofre, que você também tem medo, que você também está tentando, e isso gera compaixão. E compaixão é o caminho de volta para o amor. Mas você precisa dar o primeiro passo, porque você é o adulto. Você é quem tem mais ferramentas, e se você não der esse passo, ninguém dará. Existe um segredo que psicólogos junguianos sabem, mas raramente compartilham. A criança que mais te desafia é a que mais precisa de você. O filho que te desrespeita não é o ingrato, é o ferido. É aquele que mais sentiu sua ausência emocional. É aquele que mais precisou e não recebeu, e agora ele te pune, não conscientemente, mas como último grito de socorro. Jung dizia que os sintomas neuróticos são a voz da alma não ouvida, e o desrespeito é um sintoma. É a alma do seu filho gritando: me vê, me escuta, me ama de verdade. Mas você não escuta, porque você está ocupado tentando corrigi-lo, tentando moldá-lo, tentando fazê-lo caber na sua expectativa. E quanto mais você faz isso, mais ele se afasta, porque ele sabe, no fundo, que você não o ama pelo que ele é. Você o ama pelo que você quer que ele seja, e esse amor condicional é a maior violência psicológica que existe. É isso que gera ódio. É isso que gera desrespeito. E é isso que você precisa parar de fazer hoje. Agora. Antes que seja tarde demais. A boa notícia é que não é tarde. Enquanto houver vida, há possibilidade de transformação. Mas você precisa agir rápido, porque cada dia que passa, a ferida se aprofunda. Cada briga que você tem, cada palavra dura, cada olhar de decepção, tudo isso vai se acumulando na psique do seu filho como veneno. E chega um ponto em que o veneno é tanto que não tem mais antídoto. Jung alertava: a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. Ou seja, se você não permitir que seu filho expresse sua dor, se você não der espaço para a raiva dele, para a tristeza dele, para a frustração dele, essa dor vai se transformar em algo muito pior. Vai se transformar em depressão, em vício, em autodestruição. E você vai se culpar. Vai se perguntar onde errou, mas a verdade é que você está errando agora, neste exato momento em que você escolhe estar certo em vez de estar próximo. Neste exato momento em que você defende seu ego em vez de proteger a relação. Você tem o poder de mudar isso, mas só se você quiser de verdade. Transformar a relação com seu filho é, na verdade, transformar a relação com sua própria criança interior. Porque quando você olha para ele e sente raiva, frustração, impotência, você está sentindo o eco da sua própria infância não curada.
Jung dedicou a vida a estudar isso. Ele percebeu que os pais que mais sofrem com os filhos são aqueles que nunca fizeram as pazes com seus próprios pais, que nunca curaram suas próprias feridas, que nunca se perdoaram por não serem perfeitos, que agora cobram perfeição dos filhos. Cobram respeito, obediência, amor incondicional, mas não dão isso a si mesmos, não se respeitam, não se obedecem, não se amam incondicionalmente. E a criança sente essa hipocrisia. Ela sente que você exige dela o que você não exige de si mesmo. E isso gera revolta, gera desrespeito, porque ela sabe, instintivamente, que você está mentindo, não com palavras, mas com sua energia, com sua presença, com seu modo de viver. Então a cura não está em mudar seu filho. A cura está em você se tornar o adulto que você precisava quando era criança. E quando você faz isso, tudo muda. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser real. Seu filho não quer um pai ou uma mãe sem falhas. Ele quer um ser humano que tenta, que erra, que pede desculpas, que recomeça. Ele quer alguém que o veja como ele realmente é, não como uma projeção, não como uma extensão, não como um troféu ou uma decepção, apenas como um ser humano em construção, assim como você. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambos se transformam. E essa é a beleza da parentalidade consciente. Não é sobre controlar, é sobre se transformar junto. É sobre crescer junto. É sobre olhar nos olhos do seu filho e dizer: eu não sei tudo, eu também estou aprendendo, mas eu te amo e eu vou continuar tentando. E isso, essa honestidade brutal, essa vulnerabilidade crua, é o que cria respeito real. Não o respeito do medo, mas o respeito da admiração. O respeito de quem olha para você e pensa: esse ser humano é real, e eu quero ser real também. O desrespeito do seu filho não é o fim, é o começo. O começo da sua jornada mais importante, a jornada de se tornar inteiro, de integrar suas sombras, de curar suas feridas, de parar de repetir padrões e começar a criar novos caminhos. Jung passou a vida dizendo que não somos curados por aquilo que sabemos, mas por aquilo que vivemos. Então não basta ler isso, não basta entender. Você precisa viver, precisa agir, precisa olhar para seu filho hoje, agora, e escolher ser diferente. Escolher escutar em vez de corrigir. Escolher abraçar em vez de julgar. Escolher estar presente em vez de estar certo. Porque no final, o que importa não é quantas vezes você acertou. É quantas vezes você tentou de novo. É quantas vezes você escolheu o amor em vez do orgulho. E se essa mensagem abriu algo dentro de você, se ela tocou uma ferida, se ela acendeu uma luz, compartilhe com alguém que precisa despertar também. Porque a transformação não acontece sozinha. Ela acontece quando a verdade é compartilhada, quando a coragem é multiplicada, quando a cura se torna coletiva. Seu filho está esperando. Não espere mais. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.